Fala, meus queridos, show ou não show, diretamente de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, está começando o podcast do Quinto Vento. Eu sou o Adé e a gente vai falar sobre o Atlético Paranaense aqui em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube ou por qualquer agregador de podcast que você goste aí, principalmente Spotify, que vocês usam, né? Mas também tem no iTunes, do Google e qualquer outro. Vocês podem conversar com a gente, como a gente vai mostrar que a galera conversou hoje por áudios ou por texto, ou se quiser gravar um vídeo também, sobre todos os temas da semana a gente vai discutindo, ou sobre as novas notícias, tipo a do Alberto Valentim, que o Marcão quase caiu de costas aqui. Nosso grupo já estava com 200 mensagens não lidas lá. Só entrar em bit.ly/ocrevenuzap ou procurar o link na nossa descrição do YouTube. Beleza, galera? Marcos Guérios, nosso produtor. Tudo bem, Marcão? Dá teu oi e já fala sobre o que a gente vai falar aí hoje. Salve, Adé, todo mundo dos agregadores, também do YouTube, você do grupo que quase me infartou com a notícia do Alberto Valentim. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar de Alberto Valentim. Alberto Valentim vai vir na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira vai vir a nossa opinião daí definitiva, porque já vai ter tido o jogo. Exato, já vai ter tido o jogo, ele já vai ter estreado. Mas hoje a gente vai vir falar, já que a gente acabou de viver a classificação para mais uma final, a terceira final em 4 anos do Atlético seguidos, segunda final internacional, com chances então de um bicampeonato internacional, a gente veio comparar aqui, falar um pouco das grandes derrotas e vitórias do Atlético e ver o que elas têm em comum, as derrotas, o que as vitórias têm em comum, e já começar a esquentar esses preparativos e aumentar a tua ansiedade com relação a esse jogo final. E a gente perguntou pra galera do grupo, né, que com essas 3 finais em 4 anos, como que você definiria o atual momento do Atlético? Então, nosso papo vai partir muito disso no programa de hoje e a gente pode começar já falando. Isso sempre no século, né, gente? A gente vai comparar aí de 2000 pra cá, porque a gente sabe que nos anos 90 o Atlético, né, foi teve dificuldades e tudo, mas a partir de 95 pra frente o Atlético começa já essa história nova, já começa a ganhar alguns títulos ali nacionais, que nem o campeonato da segunda divisão. Então eu acho que a gente vai debater mais os anos 2000 pra frente, porque o começo foi nos 90, por isso que a gente bota pra esse século. Vamos ouvir o spot da Pacundê e já voltamos. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas, como o CastCast, programa feito comigo, Humberto Martins, juntamente com Cláudio Heinrich e Juninho Paulista, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Moçada, é o seguinte, ajudem a Pacundê aí, por favor. Os links aí, apoia-se, foram falados. A gente tem o QR Code para quem tá vendo no YouTube e a gente também tem a chave Pix, pix@pacundê.com.br. Mande um valor lá de R$2,43, tá bom? Daí a gente vai saber que R$2,43. Daí a gente sabe que você ouviu especificamente nesse momento. Marcão, esse é um século que está com 20 anos, aí, esse novo século, de muitas alegrias para o torcedor atleticano. Teve muitas derrotas também e a gente vai discutir sobre isso. Eu queria falar só uma coisa assim, que eu entendo de diferença desses últimos anos, assim. Quando eu coloco esses últimos anos, eu coloco desde 18, aí que o Atlético deu uma guinada absurda, né? Depois, acho que até depois a partir de 2015, que teve a Arena Nova, acho que o Atlético chegou num, né, deu uma nova guinada, né? Eu sinto que essas finais que a gente tá agora, esses títulos que a gente disputou foram com muito mais base, assim. Eu acho que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2001 e as Libertadores 2005 foram circunstanciais, sabe? Não me parece que, eu não diria que quase o acaso, sabe? O Atlético
um time que até 4 anos antes de 2001 não tinha estádio, tava na Série B, era muito pouco expressivo. De repente foi lá, ganhou um campeonato brasileiro de 2001. E ficou até 2018 sem ganhar outro título de expressão, né? Então, inclusive eu sempre falava que eu não aguentava mais aniversário do brasileiro. Chegava de dezembro e já falava, velho, vai começar essa resenha tudo de volta. Os ídolos do Atlético, sempre aqueles 11 ali, né? 11, não são 11, são um pouco mais. Mas sempre entrevistando Ney, com todo respeito aos caras, né? Mas sempre entrevistando Ney, entrevistando Cocito, entrevistando o Alex Mineiro, que nunca apareceu muito afim exatamente. Então, me parecia mais circunstancial, assim. Agora, com o fato da gente estar chegando mais... sempre mais perto, assim, né? Me parece que é muito mais sólido. Não sei se você tem essa impressão também. Eu concordo. E eu acho que é engraçado se a gente pegar a história do Atlético. O Atlético é um clube de ciclos, é literalmente altos e baixos. É tipo, 10 anos ganhando, 12 anos não ganhando nada, só vendo o Curitiba ser campeão paranaense. Daí mais 10 anos ganhando, mais 12 anos perdendo. E é característico disso também, porque a gente ganha 2001, que seria os nossos 10 anos ganhando, que foi um curto período de tempo ali, e daí a gente só vai ganhar em 18 de novo, pra vir num outro momento. Só que nesse hiato, foi o hiato das derrotas, né? Sim. Que daí a gente tem 2004, 2005, 2013, que eu acho que eram torneios que o Atlético precisava perder. Não, é esquisito falar isso, né? Mas se você for pegar a principal diferença das derrotas e das vitórias, tirando 2001, é que essas vitórias recentes, as do 18 e 19, elas são vitórias que, como você disse, elas vêm dentro de um projeto que foi buscado, isso. Que existe uma compra de tecnologia pelo clube, que existe uma metodologia de correr contra o sistema, às vezes impopular, mas que é algo que dá resultados, né? Então, acho que essa que é a primeira grande diferença das derrotas e das vitórias. A gente chega em 2013, dentro deste projeto, do projeto atual, era o começo do projeto atual, o primeiro ano do Sub-23 e tudo, e a gente nenhum atleticano, a gente chegou na final e nenhum atleticano olhava e falava, nossa senhora, não, vamos ganhar com certeza, que nem foi em 19. Sim. 19 a gente chegou falando, meu Deus, se a gente perder vai ser um absurdo. Até porque, era muito bom. Um parênteses sobre isso, o próprio Petralha já deu entrevista na época falando que ele mesmo não esperava que aquele ano tivesse esse resultado, porque foi um ano de volta da Série B, o Atlético fora da Baixada, então o resultado esportivo ele foi inclusive muito acima do próprio planejamento do Atlético. O Atlético não esperava, era um ano mais de afirmação na Série A do que qualquer outra coisa, né? E no fim o Atlético foi bem assim, se a gente for analisar friamente, o Atlético é um dos poucos anos que o Atlético conseguiu ir muito bem nas duas grandes competições. Pô, o Atlético terminou em terceiro, cara, o Exato. Brasileiro, né? E ainda foi pra final, mas como você falou, assim, o time do Flamengo era ruim, o time que ganhou da gente, mas mesmo assim a gente não achava que o Atlético, pelo menos assim, eu vejo agora, assim, realmente a gente não falava assim, não, o Atlético vai ter camisa pra pelo menos bater de frente aí. Pô, eu tava com o cu na mão nos dois jogos, tá ligado? E o mesmo vale pra 2000, acho que 2005 mais, né? 2005 foi totalmente aleatório, o Atlético teve 3 técnicos na campanha da Libertadores, mas foi passando. E 2004 que o Atlético tinha o time e que perdeu com o doce na boca ali, né? Tava com o doce na boca, tiraram de nós. Mas acho que são derrotas importantes dentro do planejamento, porque elas vão te dando a estiga de, pô, eu cheguei aqui, cara. Será que não dá na próxima vez? Ou se eu cheguei uma vez, dá pra chegar de novo. Cria isso na torcida. Eu, sei lá, a primeira vez que eu acompanhei mesmo o Atlético foi a campanha de 2005 da Libertadores. Então, pra mim, no meu imaginário de criança, né, pô, o Atlético é o melhor time do mundo. O Atlético chegou na final da Libertadores. Pô, como é que você tá falando que o Atlético não é bom? Então, isso vai criando também na torcida esse estigma. E eu vejo muito na torcida do Atlético que essas derrotas, quando a gente ganha 18, a gente tava com medo, mas a gente tava muito calejado como torcida mesmo. E acho que isso vale também pros jogadores, vale também pro clube em si. Porque é isso que a gente sempre fala quando a gente debate o time.
vai ganhando casca. Você entra, disputa uma Libertadores, joga contra um Boca, joga contra um River, vai vendo como esses caras jogam a competição. O Boca Juniors veio na arena, levou de 3. No segundo jogo que veio na arena, teve 45 minutos de bola rolando. Então, participar, passar por essas derrotas, elas são importantes para essa construção de 3 finais em 4 anos. Eu acho que isso coroa muito o projeto. Essa nova final que a gente vai disputar esse ano contra o Bragantino, né? E também as finais já vencidas contra o Inter e contra o Júnior Barranquilla. Então eu acho que, de maneira geral, as derrotas e as vitórias são separadas muito por essa construção do que o Atlético vem querendo ser desde 2001, né? Sim, eu acho que a gente vendo agora e a gente vê nesse momento é um pouco mais fácil da gente ter essa visão, assim. Mas eu sempre falo que o Brasileiro de 2004 daria uma guinada muito grande na história do Atlético, porque você ser campeão brasileiro, cara, diferença de 2 anos em 2 tipos de competição diferente, né? Você ganhar um título no mata-mata, daí no segundo ano do pontos corridos já ser campeão de novo, eu acho que já ia ter tido, talvez ia ter tido essa virada de chave das outras pessoas com relação ao Atlético. Assim, hoje você, como a gente vem comentando desde o início da Sul-Americana, o Atlético entrou na Sul-Americana como um dos favoritos, por ter sido campeão, pelos outros times também, pela camisa que o Atlético vem criando, né? Vem deixando cada ano mais pesada. Então são coisas que vão acontecendo e eu acho que poderiam ter acontecido caso a gente ganhasse esse segundo título brasileiro ali, porque você ganhar 2 brasileiros muito, muito seguidos é para poucos times, cara. Poucos times. Pô, a gente vê aí, hoje pode citar o Galo aí que tá na boca pra ganhar um título novo esse ano. Só tem um e é na 71 o primeiro. O Colorado, o Inter também foi campeão brasileiro faz 200 anos também, né? Então, você ser campeão brasileiro, cara, 2 anos seguidos, eu acho que daria esse time aí é grande. E ganhar pontos corridos, né? Que eu acho que é o grande desafio. A gente já debateu isso, que é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. O Atlético teve a oportunidade de ganhar com um campeonato largo, um campeonato que tinha 24 clubes, 22 clubes, sei lá, tinha um monte de clube. E a gente quase ganhou, isso que dá raiva, né? Aquele jogo do Paysandu lá que o Atlético, o jogo do Grêmio, né? Que aliás, o Santos empata com o Paysandu e o Atlético precisava só ganhar do Grêmio rebaixado. Abrir 4 pontos, faltando 6 para ser disputados, ia abrir muito ponto. E a gente empata aquele jogo, mas é algo que vai moldando, né? É isso que eu falo, as derrotas elas vão acabando moldando você, porque a gente ganha uma Sul-Americana com um cara perdendo um pênalti a 5 minutos. Exatamente. E só sobre o Brasileiro de pontos corridos ser tão difícil, que só times do Rio e São Paulo ganharam. O único time fora do Rio e São Paulo que ganhou foi o Cruzeiro, que tirando de 2003, que era um time sem o trocadilho celestial, tinha muita gente boa. O que fez eles ganharem os 2 anos seguidos ali que eles ganharam aí no meio dos anos 10 foi o que afundou os caras, porque os caras gastaram bilhões de reais que eles não tinham, porque daí é fácil, né? Você pega, começa a gastar um monte de dinheiro que você não tem, traz a puta que pariu aí, faz os caras ganharem 2 brasileiros. E agora beleza, tão mofando na Série B. Vão ficar tomando no cu. O Cruzeiro, cara, se os caras não fizerem o trabalho certo, o Cruzeiro pode acabar, porque os caras estão com uma dívida que exacerba qualquer patrimônio que os caras nível Botafogo já a situação. Exatamente, então valeu a pena pra eles ganhar esses 2 brasileiros, então, Copa do Brasil e tal, né? Então, que anos que eles foram campeões? Você lembra de cabeça? Foi 14 ou 12, 13, enfim, ou 13 e 14. Mas né, é uma dívida que vem crescendo, que agora se tornou insustentável, que não é o que está acontecendo com o Atlético. O Atlético está conseguindo galgar dar esses passos aí com as próprias pernas. Inclusive queria começar lendo a opinião do Luan, do nosso grupo lá, que ele fala um pouco sobre isso, assim. A pergunta do Marcos foi a que ele fez no começo lá, como é que você vê essa fase do Atlético, né? Ele falou o seguinte: é uma fase de colher os frutos do trabalho duro feito há mais de 20 anos. A gente se estabeleceu como um dos maiores, dos times mais estruturados do Brasil, com um desenvolvimento totalmente sustentável, sem depender de investidores mágicos como Crefisa, Parmalat, Unimed, Menin, no caso de Palmeiras, Fluminense e Galo.
sem querer focar no crescimento baseado em dívida, Cruzeiro e Corinthians, que é o exemplo que eu dei, ou de ser privilegiado pela mídia, que é a grande diferença pro Flamengo estar sempre na frente. O dinheiro que os caras ganham de televisão... Eles vão bater 1 bilhão de receita no ano. Pois é. Fizemos tudo na raça e agora temos estrutura suficiente para investir em futebol e os resultados estão aparecendo. Isso tudo aliado a uma política de privilegiar as competições mais rentáveis, tornando o CAP um time muito copeiro, seguindo as estratégias do Grêmio de Renato Gaúcho nesse aspecto. Cara, é muito isso. Acho que a questão... enfim, a questão do Renato Gaúcho aí é discutível, mas enfim... o Renato Gaúcho é um cara que tem um monte de mata-mata e não tem nenhum brasileiro. Acho que é isso que ele quis dizer. Assim. Mas... também tem isso, né? Mas enfim, acho que passa muito por isso, sabe? Acho que é muito desse projeto pés no chão que o Atlético tem. Acho que isso que representa essas finais. E, cara, é algo diferente, né? O Atlético sempre se propôs e sempre tenta fazer algo diferente. Às vezes falha miseravelmente, mas, por exemplo, uma coisa que ninguém copiou de verdade do Atlético, que eu acho que é um grande diferencial, é o projeto do Aspirantes. Que esse ano, nos últimos 2 anos, né, 2021, acabou que o Atlético não pôde aproveitar tanto quanto queria. Mas a gente sabe como isso é importante para desenvolver jogador. Porque às vezes o cara, ele quando entra valendo 3 pontos num brasileiro, num mata-mata, ele não consegue desempenhar como num jogo com menos torcida, com menos pressão. E isso desenvolve mesmo, dá minutos para jogadores que melhoram. E recupera jogadores que são lançados, não correspondem, empréstimo, volta e acabam se destacando. A gente tem vários exemplos disso. Então, o Atlético sempre busca fazer essas coisas diferentes. Eu acho que isso que coloca a gente como o Luan que falou essa? O Luan colocou esse projeto consolidado que não tem que ter investidor milagroso e nem se endividar, enfim. Porque, cara, vamos ser sinceros, ninguém no Brasil tem cu pra largar o estadual como o Atlético tem. O Petralha tá pouco se fudendo pro estadual de verdade, assim, não é uma parada que, da boca pra fora. Da boca pra fora, não. Foda-se, tá ligado? Daí, em alguns momentos ali, que às vezes tem pressão, que é Atletiba, ou tem pressão pra ganhar um tetracampeonato que já não conseguimos, as coisas vão mudando, mas assim, de falar assim, não, a gente vai colocar Piá e ano que vem a gente vai colocar Piá de novo, ninguém fez. E eu acho difícil fazerem porque o pessoal realmente tem medo, porque o Atlético conseguiu não depender desse dinheiro, né? Porque o Atlético, eu lembro, o primeiro ano, acho que naquela final que a gente foi acho que foi a final que você foi no Couto Pereira, que o Hernani fez um gol lá na coisa. De 3. Foi o primeiro ano que o Atlético jogou lá com o Aspirantes. O Petralha não fechou com a Globo e fechou só a final pelo mesmo valor que eles tinham oferecido pelo campeonato inteiro. Então por que o Atlético faz isso? Porque o Atlético consegue se resguardar para não depender desse dinheiro, né? Exato. Coisa que o Coritiba, por exemplo, que é não consegue fazer, nem vou citar o Paraná, porque, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o Coritiba, que é um time que vai jogar a Série A ano que vem, nem eles têm esse poder e essa possibilidade de pegar e falar, enfia no cu esses 600 mil, eu não preciso, eu vou colocar os piá e eu não preciso nem do teu dinheiro. Porque a galera quer vender porque precisa do dinheiro do estadual. Se precisa do dinheiro do estadual, não pode pôr um time aspirante porque precisa ter um produto rentável. Enquanto o Atlético simplesmente não se importa com isso, né? Exato. E acaba tendo frutos técnicos, né? Exatamente. Disso. Essa que é a grande mas questão. Que não é um marcado, né? Pode não ter também, né? Pode não ter. A grande maioria dos jogadores que passa, só passa. Mas os Lodge, Guimarães... Um por ano desse aí, imagina. 2 por ano que reforma. Christian, Eric, todo mundo veio desse projeto, e eu acho que é um projeto extremamente vitorioso do Atlético que ninguém tem cu de copiar, ninguém bota o dele na reta porque, é complicado, imagine você jogar um campeonato paulista com um time desse, não impossível. Dá. Paulista, principalmente o paulista, porque é um campeonato muito caro pra mídia, e o Carioca, eu não sei... O campeonato é fraco, mas é horrível. Movimenta dinheiro também, exatamente, né? Mas enfim, e acho que isso reflete muito também a política que o Atlético tem com jogadores, e isso cresce ao longo do tempo, porque a gente monta um time de 2001
na base a gente montou um bom time, mas a gente não sabia que era um bom time, né? A gente até contrata jogadores e tudo em 2001, mas vem muitos jogadores que ninguém sabia quem era e vai ganhando. Meu sonho é ter Instagram em 2001, a hora que veio o Alex Mineiro de rebarba do Cruzeiro, porque o Alex Mineiro não era pra vir pro Atlético, o Atlético queria trazer outro jogador e o Cruzeiro falou, tem esse cara aqui. Imagina os posts no Insta na época, os comentários. Que esse mané? Refugo. Enfim, essas coisas. E o Atlético foi criando uma identidade de contratação também e de montagem de clube que culminou numa boa montagem de elenco. E agora a gente realmente, efetivamente, tem boas montagens. Não é algo aleatório, porque a gente percebe 2005, aleatório, time... 2005 dá pra discutir se o time era bom até. Eu inclusive acho que não. Então, dá pra discutir se o time era bom. A gente chegou na final de Libertadores, dá pra discutir se o time era bom. Então aí você já vê uma grande diferença de, por exemplo, com 19, que a gente ganha uma Copa do Brasil eliminando o Grêmio, Inter e Flamengo, que eram times grandes e tudo mais. Então aí dá pra ver uma diferença entre uma coisa e outra. 2004 a gente monta um time bom, mas jogadores da base, a maior parte. Sim. O Washington recuperando um cara que a gente sabia que era bom. Então o Atlético vai ao longo do tempo criando essa identidade de como se monta um time competitivo, muito também pelas derrotas, porque a gente perde, mas acho que vai valer a pena contratar um jogador para recuperar ele, que daí é o caso que o Atlético tem de monte, né? Sim. Revelar jogadores, olha como a gente lucrou com as vendas de Fernandinho, Jadson e tudo. Então você começa a espelhar o teu trabalho, você começa a pensar a longo prazo, que isso que é a grande diferença. Você erra, você perde, mas você aprende com os erros. Eu acho que o Atlético aprendeu muito com os erros, aprendeu muito com as derrotas. E chegou, em 2013, o Atlético chega, como a gente falou, na base da sorte lá, totalmente, né? Então acho que também tudo isso faz parte, assim, de esses títulos, eles fazem parte de algo maior, mas também de uma construção de como se faz futebol, um pouco. E acho que o Atlético hoje, o próprio Bragantino é um clube que admite que o Atlético é a referência para eles e tudo de projeto. E é muito legal, porque se eles pegarem o Atlético como referência e terem uma marca de energético botando dinheiro, facilita, né? Se o Atlético tivesse um shake. Imagina este projeto com um shake. Essa discussão aí eu acho que a gente pode ter, né, nos próximos meses também. Já tive em muitos grupos de Zap, se você gostaria que teu time perdesse a marca, o nome e tudo para começar a ganhar título. Né? Uma discussão boa de ter e é uma coisa que o Atlético não precisou se submeter. O Vedela falou o seguinte: para mim é um momento de constância e afirmação. O Atlético resolveu transformar em resultado o desejo de virar um dos grandes do país. Aparentemente é daqui pra cima. É o velho ditado: quem bate esquece, quem apanha nunca. Já apanhamos muito pra criar esse casco. Que é o que você falou, né? Isso. Diogo falou o seguinte: crescimento progressivo. Furacão se estabelece no cenário nacional e internacional entre os melhores. Vamos vendo a passos largos como, tendo estrutura estabelecida, o futebol passa a ser prioridade também no clube. O projeto esportivo se destaca ano após ano. Eu acho que esse ano, cara, sem querer zicar... Não vou zicar porque eu acho que a gente chegar na final, como eu falei no último podcast, a gente chegar na final já é um passo muito legal desse projeto também. E eu acho que esse passo da Sul-Americana, que se Deus quiser a gente vai sair com o título, acho que de todos esses anos é o melhor... vai ser o título do projeto esportivo. Porque a gente pode falar de craques que ganharam os 2018, 2019, a gente sempre cita Bruno Guimarães, Lodge, a gente tinha uns caras realmente diferenciados. E eu acho que esse ano, assim, cara, a gente foi aos trancos e barrancos do jeito do Atlético, conseguindo os resultados e chegando nesse momento sublime aí, cara, que é, como você falou, mais uma final em 3 anos. Eu acho que tirando o Nicão ali, que ele sempre foi uma ilha de técnica dentro de times horrorosos que o Atlético teve desde que ele chegou, é um time de jogadores ok, mas que tem uma visão por trás, né? Principalmente com relação ao Paulo Autuori, o trabalho dele. Né? Eu tenho uma teoria histórica sobre isso. Acho que 18 foi a vingança de 2005, por ser internacional, e até por características da competição, assim, o Atlético
em 2005 o Atlético meio que vai aos trancos e barrancos também ali e tudo mais, e 2018 o Atlético também foi aos trancos e barrancos, e pênalti contra não sei o que, tirando o Caracas e o Peñarol, o resto foi tudo difícil pra caramba de passar. 2004 é vingado por 2019, que é o título grande, né, de expressão, que ser campeão brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil, pra mim, são os dois principais títulos, tirando a Libertadores, né, que é um capítulo à parte. E pra mim, a vingança de 13 vai vir... Vai vir? Ai, meu Deus do céu. Ai. Então, mas passa muito por isso, sabe? A gente não... Em 2013, a gente chega na final, não com... sabendo que o nosso time até poderia ser melhor que o time do Flamengo, mas que, cara, né? Não era... Contexto geral, né? Não era aquelas coisas de empolgar. E em 2021, o Atlético chega mais ou menos na mesma condição. Não dá pra gente ser hipócrita de falar que a gente tá super empolgado, porque não é o caso. É um dos melhores times da história do Atlético. Mas é um bom momento de dar esse passo, sabe? De falar... Não, pô, a gente vai vir aqui, vai jogar, a gente realmente não tem, mas a gente vai ganhar. Vai ganhar nem que seja com a camisa, igual o Flamengo fez com a gente em 2013. O time do Flamengo em 2013 era horroroso. O time, citando também, esse tempo postaram o time do Palmeiras que ganhou do Coxa a final da Copa do Brasil. Ruim. Isso que o Thiago Heleno tava no time lá. Mas o resto do time, cara... Ruim. Não tem um cara bom. Total. Tem o Marcos Assunção largado lá também, que já tava velho. E... horroroso o time. Então, e também ganhou na camisa. Então vamos ver se o Atlético começou a ter, aí se Deus quiser a gente vai ganhar um título na camisa. E no futebol dentro de campo também. O Juliano falou o seguinte: é um momento de afirmação. Já aparecemos como surpresa nos anos 90. Os anos 2000 foram de amadurecimento e agora estamos vivendo a afirmação e colhendo os frutos de todo o investimento financeiro e esportivo que foi feito no clube. Acho que é isso, né? É isso. Temos 2 áudios aqui. Vou pôr, o primeiro é o do Bernardo. Vamos ouvir. Fala aí, Adé. Fala aí, Marcão. Tranquilo? Aqui quem fala é Bernardo Pacheco. Respondendo a pergunta ali, eu imagino o momento do Atlético no auge, assim. Eu penso até que vai durar mais um tempo aí, né? Se Deus quiser, o Petralha vai continuar vivo. Sacanagem. Mas eu consigo imaginar o Atlético disputando vários títulos por mais, sei lá, 10 anos tranquilamente, assim. E é uma coisa que a gente nunca teve, assim, né? Tipo, teve 2001, 2004, 2005, que a gente chegou longe, mas foram picos, assim, eu imagino. Tipo, uma arrancada, o time entrosou e arrancou, né? 2013 também, na Copa do Brasil. Apesar de ter perdido, pô, ficar em segundo lugar já é uma puta vitória, né? Mas é isso. Valeu. Ele falou um negócio brincando, que é um negócio que me preocupa. E preocupa muito minha mulher também, ela sempre fala. Na sucessão do homem, né, cara? Porque o Atlético, o Petralha é um gênio, né? A gente vê até o Daniel Alves lá quase... Uma águia, né? Uma águia de conhecimento no Brasil. Porque realmente o cara é um cara diferenciado, assim. Lógico que eu sempre tenho que fazer esse parênteses, que ele é um cara que peca demais com relação, principalmente a relacionamento, né? Mas assim, soccer business e etc, o cara é um diferenciado, um dos maiores da história do Brasil, diria até. Ele devia, inclusive, ser presidente da CBF. Cara, eu acho que... O Brasil ia ser muito melhor o futebol brasileiro se ele fosse presidente. E como ele tem um quê ditatorial, assim, ele é um cara que toma muita decisão sozinho, me preocupa muito os arredores do Petralha quando ele se aposentar. Vamos pôr a palavra aposentar, e vai ficar até morrer no Atlético também, né? Porque o Petralha precisava muito estar preparando alguém, assim. Espero que ele tenha isso nos planos dele, porque realmente é muito na pessoa do Petralha, e o Atlético precisa continuar com um projeto que está certo. E assim, não é saudável também você ter um projeto tão grande, um clube tão grande, dependendo do conhecimento de uma pessoa, né? É tipo aquela dono de uma empresa que morre e não ensinou nada pro filho, o filho faz falir em 2 meses, né? E precisa
começar aí, se já não tá fazendo, e preparar essa saída dele. O que tem que acontecer com o Atlético aconteceu com a Apple. Quando o Steve Jobs, porque era um mentor, né? Sim, a grande águia de conhecimento, mas quando entra o outro CEO, acaba alavancando, né? As vendas da empresa e tudo mais. Então o Atlético, acho que pode se torcer para ter alguma coisa. Eu acho que o Petralha é tão inteligente que ele preferiu montar uma organização, um sistema mais consolidado, com os anos de business que ele tem, do que pegar uma pessoa, sabe? Acho que a ideia do Petralha passa bastante, eu acredito, de futuro bastante por isso. Mas, como é que você vai abrir mão do Petralha hoje em dia? Sendo o melhor negociador do futebol esportivo. Se o Daniel Alves foi num podcast falar o que falou... Mamou o Petralha ao vivo. Não, ele falou, cara, você fica apaixonado pelo cara. Imagina eu vendo minha casa pro Petralha, se for negociar com ele uma bala. E eu sou ruim de negociação, hein, bicho? Se eu for comprar alguma coisa, eu pago o dobro do preço que me oferecer. E o Petralha, eu acho que ele tem esse dom. Só pra quem já negociou com ele pra saber, mas ele é muito bom, a gente sabe, a gente vê os acordos que ele faz, né? Então, eu acho que, sei lá, não sei se passa por a sucessão dele ou não, mas passa pelo legado que ele vai deixar. Eu acredito que pessoas vêm e vão, elas deixam, elas acabam morrendo, mas o legado que ele deixou pro Atlético, eu acho que é mais difícil de você destruir do que o legado que, por exemplo, o Paraná tinha nos anos 90 lá, que tinha um monte de propriedade, mas não tinha nada construído. Hoje o Atlético tem uma organização construída, uma parte administrativa coerente e tudo mais, que eu acho que só se a gente fizer muita merda nas eleições e colocar pessoas muito despreparadas, que a gente estraga. Mas dá pra estragar. O Cruzeiro estragou em 2 anos. Se tiver eleição ainda, né? Porque eu acho que o Atlético já vai virar SA e eu acho que vai mudar tudo. Verdade. Que pode ser o último grande legado do Petralha, né? Não estamos matando o homem, né? A gente só tá falando o que vai acontecer, porque, como o Marcão falou, ninguém é eterno, né? Inclusive, sobre essa questão do Petralha, o Laércio do nosso grupo trouxe um áudio interessante, que ele é um cara que viveu bastante a era pré-MCP, né? Então, sobre o tema, para mim é meio complicado analisar assim, porque eu não sei se eu não sou o mais idoso do grupo, ou se tem alguém com mais idade que eu, 51. Sub-60. Eu vejo que nós estamos numa fase sensacional. Vou dizer o porquê dessa questão. Eu sei que você falou questão do século. É claro que agora mais para os últimos anos, vamos chutar aí 10 anos, a nossa fase é sensacional. Mas eu me baseio muito mais pela minha fase. O que eu vi do Atlético quando eu nasci, e eu, graças a Deus, eu não sei desde quando que eu sou atleticano, porque eu já nasci atleticano, porque meu pai era atleticano e me levava no estádio e eu nem sabia o que era futebol ainda, né? E eu fiz o mesmo com meu filho. Então, para mim, empatar com Vasco, essas coisas no passado, isso quando a gente jogava, já era uma grandeza, né? E eu tinha inveja do Curitiba. Eu tinha inveja que eles tinham um estádio maior que nós. Eu tinha inveja que eles ganhavam muito mais Paranaense do que nós. Porque como eu nasci em 70, eu só fui saber que era título em 82. E vinha de mais de 12 anos, então. Então, chegar perto de alguma coisa nacional já era uma coisa muito, muito rara. E ainda bem que eu vi esse Atlético completamente mudar de patamar, assim, incrivelmente. Para não alongar muito toda essa história, eu acho que se for contar a fase nos últimos tempos, nós estamos numa fase excelente. E aquela coisa de você projetar um futuro muito maior. Porque não adianta você ganhar 2, 3 títulos e simplesmente, de repente, você não ter uma visão para daqui um futuro melhor. Nós temos isso. Essa é a nossa grande vantagem, acho. Não é questão só de títulos, não é só questão de estar sempre brigando, não é questão só de estar participando de vários campeonatos. É você estar projetando algo maior para o futuro, ou então você se manter no que a gente está fazendo hoje em dia. Isso para mim que é muito mais importante.
Então, pra mim, que não sabia nem o que era um brasileiro quando era criança, então eu vejo... Hoje meu filho já viu vários títulos do Atlético, coisa que eu demorei muito para ver. Ele viu um estádio maravilhoso, eu nem Baixada tinha, porque já era... quando eu comecei ali, a Baixada fechou quando era criança, isso aí só foi voltar quando eu era muito mais velho. Então eu perdi tudo isso, eu vivi Pinheirão, eu vivi jogando muito mais no Couto Pereira, tanto que eu, até pouco tempo para trás, o Couto Pereira eu assisti muito mais jogo que qualquer outro lugar. Faz pouco tempo que eu passei a assistir mais jogo na Baixada agora. Então, pra mim, a perspectiva é muito diferente, assim, sabe? Sei que me alonguei demais, mas pra mim, o momento é sensacional. Show de bola, Laércio. Cara, que legal, né? Nossa, eu achei muito legal esse áudio. A gente conseguiu começar falando sobre isso e o Laércio terminou falando isso, sobre quão importante é você ter um título estruturado, né? Você não ser só jogado, né? Exato. E acho que tanto no áudio dele como no do Bernardo, tem duas coisas interessantes que... Cara, quando você ganha lá 2001, você olhava pra frente, você falava, nossa, será que a gente vai chegar de novo? É muito difícil. Hoje não, hoje você olha, a gente tá chegando aí na terceira final em 4 anos, a gente olha pros próximos 10 anos, e hoje não soaria tão estranho ser campeão do mundo em 10 anos. Sim. Hoje não ia soar estranho. Isso é até um meme dentro da torcida do Atlético, né? Petralha meteu essa, mas... por ser falador do que por qualquer outra coisa, mas eu acho que hoje a gente consegue olhar, assim, não digo campeão do mundo, mas a gente consegue olhar e falar, não, em 10 anos o Atlético vai ser campeão da Libertadores. Porque dá pra chegar, a gente sabe que dá, não precisa ser o melhor time pra ganhar o torneio também, tem isso, agora com o final jogo único as coisas mudam também, então eu acho que o Atlético tá se credenciando pra esse grande título que vai ser a Libertadores, e vem muito disso que eles falaram. E é legal também ele puxar, porque a gente bota no século e tudo, e eu sou um torcedor mais novo, eu não vivi a década de 90, não vivi a década de 80 e 70 e tudo, mas a história, a gente olha pra história, que nem o Laércio falou, tinha-se inveja do Curitiba, tinha-se inveja disso, porque o Atlético perdia muito. E você se tornar o clube que se tornou deve ser muito gratificante para quem viveu essa época, tá vivendo hoje em dia, né? O meu pai fala muito disso em casa, mas deve ser muito legal, assim, você torcer para um time de bairro que do nada vira campeão internacional, campeão brasileiro, enfim. Com certeza. Eu não sei quanto tempo a gente tá de podcast, me perdi aqui nos horários, mas uma coisa que você tava falando desse negócio de puta, a gente foi pra final e nunca mais vamos, esse sentimento. Eu tive muito esse sentimento em 2013, cara. Eu acho até que eu falava pras pessoas, falei, nossa, eu preciso ir nesse jogo, é porque... E eu sabe como que eu sei que não foi só eu que sentiu isso? Pelo silêncio que ficou no gol do Amaral, cara. Nossa, foi horrível. Porque, cara, eu acho que... Cara, a torcida do Atlético, quem foi, lembra, todo mundo entrou muito cedo na Vila, porque era a Vila e todo mundo queria um lugar bom. Cara, a torcida do Atlético cantou pra caralho 2 horas antes do jogo. Tava, tipo, absurdo. Cara, o silêncio no 1-1 foi uma parada, tipo, cara, o Atlético perdeu o título ali, parecia, tá ligado? Tipo, cara, acabou. O Atlético acabou, a torcida sentiu, baqueou e fica aquela parada de puta que pariu, né, cara? Agora nunca mais vamos jogar essa final da Copa do Brasil. Chegamos esse ano na cagada, tirando o Galo, tirando... Grêmio, cacete, nunca mais vamos jogar. Graças a Deus que não aconteceu. E realmente esse sentimento cada vez mais vai se desfazendo, né, no torcedor do Atlético e também nos jogadores, em todo mundo, né, fica menos ansioso pra essas... Exato, e é isso, e isso entra muito nesse negócio de olhar daqui a 10 anos e falar, não, pô, a gente vai chegar, a gente já chegou tantas vezes em tantos anos, agora vai ser... Daqui a pouco eu sinto que a gente vai chegar num momento que vai ser obrigação chegar na final. A gente caminha pra isso, não sei quanto tempo isso vai demorar, pode demorar poucos anos, pode demorar muitos anos, mas a gente tá nesse processo, que é um processo que os clubes gigantes acabam passando, né? O Flamengo, o Palmeiras chegando em final de tudo e coisa arada, porra, querem destruir lá o estádio, picha, muro. Vocês só perderam 4 jogos no ano, tinha que ter perdido 2 só. É umas coisas assim. Eu gosto sempre de falar assim, crise no Palmeiras, daí você vai ver os caras estão em quarto no brasileiro. Tá? Tipo, é outra coisa. E eu acho esse negócio do Mundial, acho que o Petralha se empolgou ali, né? Na fala, né, que falou, ficou na história, né? Palavra dada e flecha lançada.
Só que no CT, cara, tem missão, visão e valores do Atlético grudado nas paredes do CT, lá em alguns lugares, no DM principalmente. E a missão do Atlético é ser reconhecido como um dos maiores times da América, das Américas. Então, se ele tivesse falado isso como até 2024 a gente vai ser um dos maiores times da América, isso ele já conseguiu, entendeu? Só que daí ele se empolgou e já falou, mas também que é bom você ter grandes objetivos, né? Mas a missão do Atlético dentro do CT, que eu já vi, porque eu fui lá e li, todo mundo que foi lá, agora parou de ir, mas todo sócio que tiver a oportunidade, dê uma lida ali, que tem num quadro ali no setor administrativo, a missão do Atlético, da instituição Atlético Paranaense, é ser um dos maiores clubes das Américas. Tá nesse caminho e tá muito bem, inclusive. Eu acho que hoje a gente já pode ser considerado, até pelo exemplo do Peñarol. O Peñarol é um pentacampeão de Libertadores que a gente que tem medo de. Hoje, se cair num sorteio Atlético e Peñarol, eles vão pedir pra cancelar, porque eles são freguesia braba do Atlético. Isso, é um time gigantesco. Então o Atlético construiu isso. Os argentinos respeitam muito a gente. Pra você transformar o Peñarol em freguês, você precisa jogar com o Peñarol, né? Várias vezes. Exatamente. E o Atlético fez isso e perdeu um jogo na história contra o Peñarol. Foi um 3-2 lá na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Então o Atlético hoje já é considerado, não sei se um dos maiores, mas já dá pra ser considerado ali prateleira, clube, né? Primeira prateleira. Já estamos em nível de Flamengo, Boca, River... outros times grandes aí, o Peñarol, o Palmeiras, o Corinthians, já não querem cruzar com o Atlético num mata-mata de Libertadores, eu garanto pra vocês. Que já não é mais uma coisa que os flamenguistas odeiam cruzar com o Atlético. Porque o Atlético é, eu acho que o único que eliminou eles aí nos últimos anos. Então, o Atlético vai criando essa casca, criando esse respeito, que é muito legal, né? E cada vez, dentro do futebol, deixando pra trás uns times que a galera mama, que eu posso citar aí, que vem de anos, Botafogo, Vasco, Fluminense. O Fluminense até foi campeão com a Abel faz pouco tempo, mas, cara, Vasco, o que ganha? Botafogo, o que ganha? Né? O Atlético, lógico que eu sou torcedor, mas na minha concepção, dentro de um cenário continental, o Atlético está muito à frente desses times aí. A gente pode citar vários do Brasil que são muito mais mamados pela mídia. E com essa SA, o Atlético pode dar um passo muito maior, né? Porque existe um mundo do Atlético ser comprado realmente. Eu não duvido de nada do Petralha. Ele aparece com shake. Mas não me apareça com troca de Red nome. Bull. Não apareça com trocar de nome. Que nem de cor, né? E o símbolo já é novo, já não precisa, já é moderno, não precisa modernizar mais. O Atlético hoje não precisaria mudar de nome, o Atlético realmente precisaria só de um investidor. Um cara que quisesse entrar no mercado e falar, não, beleza, eu vou... Qual time eu tenho mais condição de ser campeão brasileiro, mas sem comprar os grandes porque quero investir menos? É o Atlético. Acho que o Atlético o Petralha preparou o Atlético para esse momento, queira ou não. É verdade. O Atlético é o time mais preparado hoje para receber o investimento, é o mais atrativo, na minha opinião. Ah, mas o Flamengo... Pô, o Flamengo, imagine quanto que você não vai ter que investir no Flamengo. Os caras têm receita bruta de 1 bi. Corinthians, e é um time que deve muito também, o Flamengo, né? Eu não sei como é que tá. E o Atlético tem agora uma dívida baixa, tem arena e, pô, isso para investidor... Então o Atlético é muito atrativo nesse próximo momento e pode ser um momento que divida águas na história do Atlético. Ser um PSG, um novo City da vida, poderia ser interessante. Fechou, Marcão? Fechou, é muito bom falar disso, né? A gente tá vivendo um momento mágico, como o Laércio falou, que maravilhoso. Exatamente. É um momento maravilhoso da história do clube. Eu também já apanhei bastante na vida torcendo pro Atlético. Acho que todos os atleticanos já lembram de episódios e tudo mais. Faz parte do futebol. Todo mundo tem o seu Guarani Atlético no Janguito, terça-feira, 3 horas da tarde da vida. Aí. E é legal poder debater que, pô, a gente tá crescendo, né? Exatamente. Então é muito bom mandar um salve pra todo mundo, mandar um salve pro meu pai. No de semana passada eu não mandei no outro. Estão decidindo se vão pro Uruguai ainda, né, Marcão? Estamos decidindo. Família Guedes. A gente vai conversar ainda mais sobre isso em podcasts mais próximo. Mas a gente tá decidindo, vamos ver o que vai acontecer. Até semana que vem, quem sabe, a gente já tenha passagens compradas. Mas é uma vontade de ir, né, muito grande. Então faz uma brincadeira aí com a gente, cara.
Sabe aquelas perguntas de entrevista de emprego? Onde você se vê daqui 5 anos? Onde que você vê o Atlético nos próximos 10 anos? O que você espera e o que você acha que o Atlético pode fazer e conquistar nos próximos 10 anos? Comenta aí pra gente. Você que tá vendo no YouTube ou você que tá ouvindo no podcast, entra no nosso grupo e vamos debater isso aí, porque é realmente legal usar essa fase boa aí. A gente tem 2 meses até uma final continental. Vamos apreciar o momento. Vamos, como diria Lúcio Gonzalez, desfruta, exatamente. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até sexta-feira e é nóis.